Pessoal, só um minutinho, tá? Estamos fazendo os últimos ajustes. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada a todos os presentes aqui e todos que estão conosco virtualmente. E, em nome do Centro de Educação para Surdos Rio Branco, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos para o professor Dr. Felipe Venâncio, que intermediou esse convite com a nossa ilustre palestrante. A doutora Maria Cecília de Moura, que teve a ideia de fazermos essa transmissão para alcançarmos um número maior de pessoas que não podem estar aqui fisicamente, mas que vão nos acompanhar. A Servir, que está possibilitando que esse evento se torne acessível em Libras para atingir a comunidade surda. Hoje nós temos aqui o Vinícius Oliveira e a Anne Bucão, que serão nossos intérpretes de Libras. E também a Betânia Cielo, que vai fazer a interpretação do português, do inglês para o português. Então, eu peço desculpa inicialmente por esse atraso, mas para a gente organizar toda essa logística, por mais que a gente teste tudo antes, acaba acontecendo alguns problemas. Então, agora, não vou perder mais tempo, eu vou apresentar a nossa palestrante, que é a Maria Tagarelli De Monte. Ela é PhD, professora adjunta de Língua de Sinais na Universidade de Estudos Internacionais de Roma e pesquisadora da Universidade de Udine. Ela também foi pesquisadora e gerente de projetos do Instituto Estadual para Surdos de Roma, onde atuou no Departamento de Pesquisa e Projetos. Além de tudo isso, ela tem uma característica muito interessante. Ela nasceu numa família bilíngue e bimodal. Então, ela nasceu nos Estados Unidos, foi criada mãe americana e pai italiano, e os pais dela são surdos, então ela é coda. Então, ela vai trazer um pouco de toda essa experiência para a gente. Tá? Além disso, ela é licenciada em Ciências da Comunicação pela Universidade de Siena, com especialização em Ciências Cognitivas e Design de Interação, e doutora em Linguística pela Terceira Universidade de Roma. Antes de ingressar na Linguística da Língua de Sinais e Estudos de Surdos, ela trabalhou na área de acessibilidade, né, em ambientes, no Instituto de Física Aplicada do Conselho Nacional de Pesquisa em Florença. É isso? Então, Maria, seja muito bem-vinda. Obrigada. Thank you very much. Thank you very much, Sabine, for your wonderful presentation. Thank you, Felipe Barbosa, for putting us in contact. And thank you to the School Rio Branco for this beautiful welcome and this beautiful setting for this presentation. Muito obrigado, Sabine, muito obrigada ao Felipe Barbosa e muito obrigada ao Instituto Rio Branco por esta sala maravilhosa e este evento maravilhoso. What I will speak about today, I have a very long presentation here, but I want to introduce you to topics that I believe can be interesting in this exchange format. So what I will mainly a picture of the Italian situation. Bom, o que eu vou falar para vocês hoje, eu tenho, na verdade, uma apresentação bem longa, mas eu vou passar alguns tópicos que eu acho que devem ser bem interessantes para vocês. So, this is more or less the topics that I will discuss with you today. That is a photograph of being deaf in Italy. So, what it means to be a deaf child in Italy. Then I will read about numbers, the causes and family setting for the deaf. Then I will speak about the deaf child at school, foreign deaf children, their profile in schooling, and what it means to be an adult deaf person in Italy and the evolving needs of a deaf adult. And at the end, some projects to improve deaf education. This is a bonus. If we have time, we talk about it. If we don't, no, we won't. Bom, e aqui está um resumo, então, do que eu vou falar. Primeiro eu vou falar sobre o que significa ser uma criança surda na Itália, alguns números, as causas, os contextos familiares. Depois eu vou falar sobre a criança surda na escola,
a criança surda estrangeira, qual é o seu perfil e a sua escolarização. Também vou falar sobre os adultos surdos e suas necessidades de aprendizado e, como bônus, falarei sobre os projetos para melhorar a educação de surdos. So I will start with giving you some numbers. If you can go ahead with the slides. What you see here is the volume from which I've taken these numbers, okay? This is a very recent grammar of Italian Sign Language, which is also available in English as an open source resource. So if you want to take a look at it, it's a very interesting resource. Bom, aqui nós temos então uma publicação muito recente, a gramática italiana, que também da língua de sinais, que também está disponível em inglês como um recurso aberto. É bem interessante, foi daqui que eu tirei os números que eu vou apresentar. Okay, so this is a table which has been taken from that book that I showed you. Here you have some of the numbers that have been collected regarding deaf people in Italy. Aqui nós temos então uma tabela que foi retirada desse livro que eu acabei de apresentar para vocês, com alguns números então que foram obtidos na Itália. Now I don't want you to read all the numbers. This is not a math lesson. I just want you to notice the number of profoundly deaf people that there are in Italy is 70,000. Bom, eu não vou ficar lendo todos os números aqui para vocês, não é uma aula de matemática, né? Eu só vou falar sobre as pessoas que são surdas, profundamente surdas na Itália, são 70 mil. Of this number, 0.1%, which is 60,600, was born deaf or became deaf before learning any language. So 0 to 3 years old, more or less. E deste número, 0,1%, ou seja, 60.600 pessoas ficaram surdas antes dos 3 anos de idade, antes de um aprendizado de língua. Also, another thing I want you to notice is the percentage of children who are with deafness who attend school. Outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção é o percentual de crianças surdas que vão para a escola. So if you see here, compulsory education is from 6 years old until 15. 83% of the total number of children with hearing impairment goes to school. Então, nós vemos aqui o ensino obrigatório é dos 6 anos até os 15 anos e 83% das crianças nessa faixa etária com surdez, com deficiências auditivas, elas vão para a escola. High school graduation, it's from 15 to 18 years old, is 13%. Look at the drop. E no ensino médio, que é dos 15 aos 18 anos, nós temos uma faixa percentual de apenas 13%. Olha a queda. Then when you look at people with hearing impairment and university degree, there is another drop from 13 to 3.2%. E se você olhar agora para as pessoas surdas que vão, ou com deficiências auditivas que estão na universidade, existe uma outra queda de 13%, o número cai para 3,2%. Now, of course, these numbers are on any kind of hearing impairments. So not only profoundly deaf people, but also people with mild deafness or any other kind of hearing problem. Bom, claro que nós estamos falando aqui de todos os tipos de deficiência auditiva, não apenas a surdez profunda, mas todos os tipos de deficiência auditiva. So, going ahead, I just want you to keep this in mind, okay? Because I will recall these numbers later. If we go ahead. Eu só quero que vocês mantenham esses números na cabeça, porque nós falaremos deles mais tarde. So, as you know, the causes of deafness in children can be of different kinds, okay?
I normally introduce this topic not because I'm a doctor and I want to replace doctors, but because many times when I give my lessons, people tend to think that deafness is either on or off. Bom, vocês sabem que a surdez ela tem múltiplas causas, né? E eu falo sobre isso não porque eu sou uma médica ou alguma coisa assim, mas é porque as pessoas tendem a achar, quando eu dou as minhas palestras, que a surdez é uma coisa que se liga ou desliga. So we know that deafness can occur before, at birth, or after, right after birth. Because of these possible causes, congenital hearing loss that is present at birth or soon after birth, jaundice or lack of oxygen at birth, genetic or inherited disorders. Bom, então vocês sabem que a surdez pode acontecer, né, ou a perda auditiva pode ser congênita, já presente no nascimento ou logo após o nascimento, pode ser devida à icterícia ou à falta de oxigênio no nascimento, ou então uma condição herdada, genética. After birth, so any time after the child is born, we can have middle ear infections, illnesses such as mumps and meningitis or Meniere disease, major infections, exposures to loud noise, head injury or trauma, and exposure to certain chemicals and medications that damage the ears. Bom, e depois do nascimento podem acontecer infecções no ouvido médio, doenças como cachumba, meningite ou Meniere, ou outras infecções importantes, a exposição ao barulho alto também, um trauma na cabeça ou uma exposição a alguns produtos químicos ou medicamentos que causam surdez. The case of loud noise can be any case of parents who are not being aware of the child being very close to very strong sounds, or sometimes it is the case of children who arrive to Italy illegally through the boats and stuff. And you may know or you may not know that very often when the boats approach the coast of Italy, the people who are using the boat makes it blow up, so that the people will go down in the water, and this way the Italian government, the Italian police has to save them. Okay, now what's the problem? That if I am too close to the detonation, this sound hurts my ear and I become deaf. Bom, no caso do barulho, a exposição a um barulho muito alto, pode ser que às vezes os pais não estão conscientes de que a criança está próximo ali de uma fonte de barulho alto, mas também pode acontecer, por exemplo, com aqueles imigrantes ilegais que chegam até a Itália em barcos. Não sei se vocês sabem, geralmente quando o barco está perto da costa italiana, ele é explodido, para que então as pessoas vão pular na água e a polícia italiana tem que recolhê-los, né? Então, se estiver ali a criança muito perto da fonte de detonação, aquilo vai afetar o ouvido dela. So these are, let's say, systemic reasons for deafness. We also know that we have two ears. Each ear work independently. They work together in the brain, but they work physically independently. So there could also be problems at the level of the ear. Bom, essas são razões sistêmicas, né? Mas nós também sabemos que nós todos temos dois ouvidos, que eles funcionam fisicamente de forma independente, eles se juntam no cérebro, mas eles funcionam de forma independente, fisicamente. So as you can see from this very nice picture that I took from Enciclopedia Britannica, this is a representation of the way hearing works. The sound wave enters the external auditory canal. It hits the drum, and then from the drum is being transformed into signals that the brain can understand.
Bom, então aqui nós temos uma foto bem legal que eu tirei aqui da enciclopédia britânica, que mostra como funciona a audição humana. Então, as ondas sonoras entram aqui pelo canal externo, chegam até o tímpano e é transformado depois em sinais sonoros. So as you know, any problem occurring at any stage of this process can actually cause a deafness. E como vocês sabem, qualquer problema em qualquer estágio desse processo aqui vai causar surdez. Also, you know that the frequencies are different according to the area of the cochlea that is being hit by the signal. So, higher hertz will be heard at the beginning of the cochlea, while the finer noise, the finer sound will be at the end. Ok, então vocês sabem também que, dependendo das frequências, elas são ouvidas ou atingem uma área diferente da cóclea. Então, os hertz mais altos, em frequências mais altas, são ouvidos aqui no início da cóclea e os mais baixos lá para o meio ou fim. Okay, so basically, because we have 2 ears and because each ear can have their own problem, hearing loss can be any of these 4 kinds. I've taken this information from the Deafness Foundation, but the informations are the same for Italy as well. We can have auditory processing disorder, conductive deafness, sensory neural deafness, or mixed deafness. Bom, então vocês sabem que nós podemos ter vários tipos de surdez, né? Esses dados foram tirados de uma organização internacional, mas são válidos para a Itália também. Então, nós podemos ter distúrbios de processamento auditivo, distúrbios condutivos, sensorineurais ou mistos. So I will give for granted that you know most of this information, so I will go ahead fast. In Italy, we mostly have conductive and sensory neural deafness. So the conductive deafness occurs when there is a damage or blockage in the outer or middle ear, while sensory neural deafness occurs when the damage is a malfunction of the hair cells in the cochlea, so something that is more internal. Bom, então eu imagino que vocês já estão mais ou menos familiarizados com isso, então eu vou me ater aqui os problemas que nós temos mais frequentemente na Itália, que são os problemas de ordem condutiva e sensorineural. Então, vocês sabem, os de ordem condutiva acontecem quando há um dano no ouvido médio ou externo, e o sensorineural é quando o problema é realmente na cóclea ou nas células ciliares. So what happens is that most hearing losses are sensory neural, so they cannot be reversed, while a minority of hearing losses, conductive, can be surgically improved, so with cochlear implants. Bom, então, como vocês sabem, a maioria das perdas auditivas são sensorineurais, não podem ser revertidas, enquanto que as de ordem condutiva, sim, elas podem passar por procedimentos cirúrgicos, como, por exemplo, os implantes cocleares. Okay, so the reason why I do this kind of long introduction on deafness is because many times I have learners in front of me who think that deafness is I can hear everything, I cannot hear nothing. So in that case, we need to make a distinction. Bom, então a razão pela qual eu faço esta longa introdução sobre a surdez é porque às vezes eu tenho alunos na minha frente que pensam que a surdez é assim, eu posso ouvir tudo ou então eu não posso ouvir nada. Então, por isso eu faço essas distinções. And the other reason is that I want to sort of adjust this false belief that cochlear implant can solve any kind of deafness, because this is another false myth. Not everything can be solved with a cochlear implant. E a outra razão é que eu quero, corrigir esta crença falsa de que os implantes cocleares podem consertar ou resolver todos os tipos de surdez, porque isto não é verdade. So, as we see, in Italy, the linguistic input and educational choices
The spoken language skills improvement is the result of a combination of these 4 factors. Bom, então na Itália, a entrada linguística e as escolhas educacionais são resultado destas 4 escolhas. The degree of deafness, so this is what the child brings in. The family Então, choices towards the children education, the child education, speech and language therapy, and the school. Bom, então é o grau de surdez, as escolhas da família em relação à educação das crianças, a terapia de língua e a fonoterapia e a própria escola. Now again, the idea here is not only to consider when we look at the children delays with language or children difficulties with language, we must look at all these things, not only the deafness, but also all the other combinating factors that actually influence success or insuccess of the results. Bom, então quando a gente olha para as dificuldades da criança com a língua, com os atrasos que a criança tem em relação à língua, a gente precisa olhar para todos esses fatores e não considerar apenas a surdez, porque é um conjunto. Okay. So, this, I imagine you're very familiar with this. This is audiogramma. I don't get the name in English. I'm sorry. Audiogram, I think it is, showing up the audiogram of a profoundly deaf person. So this scheme here, these lines here, indicates the degree of deafness, which are collocated in the severe and profound area. Are you there? Mostram os graus de surdez. Okay. So as you can see, if you're familiar with it, you know better than me how this works. But if you're not familiar with it, this shows you what kind of sound is being lost by the child who is not who has no hearing aid or no cochlear implant. So this is what they miss in terms of sounds. Bom, então, se vocês já estão familiarizados com este audiograma, vocês sabem muito bem, mas se não, é o seguinte, aqui vocês conseguem ver o tipo de som que é perdido pela criança que não tem nenhum dispositivo como um implante coclear para ajudá-la, por exemplo. It's interesting, in particular when learning the language, it's interesting how you can see here the sounds of consonants and vowels that are lost from the profound deafness. E quando a gente está aprendendo uma língua, é interessante ver aqui como se perdem os sons das consoantes e das vogais quando a gente é profundamente surdo. All right. So, when we look at the written competence of the Italian deaf children, we normally see that they have several kind of problems. These are some of the most evident ones. So they have difficulties in the use of verb, in particular when in terms of flexibility for feminine and masculine, and for the tense, so past tense and present tense, they have problems with that. Bom, então aqui nós temos um slide mostrando as competências escritas das crianças. E nós vemos que existem vários tipos de problemas. Os mais evidentes são, por exemplo, os que acontecem no uso dos verbos, no que se refere à flexão dos verbos para masculino ou feminino, de gênero, né? E de tempo. Problems with free morphology, the use of feminine and masculine, also with the nouns. Clitic pronouns, prepositions, article, etc., etc., etc. E também problemas em relação à morfologia livre, ao uso do feminino masculino, aos pronomes clíticos, às preposições, artigos e etc, etc, etc. So what happens when the deaf child enters the school? So what kind of settings can we have in terms of the family setting? So we have seen the deafness and the degree of deafness, etc. We have seen the problems of the child.
let's see what is the system around the child. Bom, então vamos ver agora os problemas que a criança surda enfrenta quando ela vai para a escola. Então nós vamos ver os contextos familiares. A gente já viu os tipos de surdez, os tipos de problema da criança, mas agora vamos ver os outros contextos envolvidos. So we can start from children of deaf adults, which is the minority of cases. Bom, então a gente pode começar com os filhos de adultos surdos, que são a maioria dos casos. Minority. A minoria. Okay. So it depends if the adults generating the child are bimodal bilingual or monolinguals, let's say orally educated. Bom, então depende se esses adultos eles são bimodais bilíngues ou são monolíngues educados oralmente. So bimodal bilingual will typically raise their child as a signing children, a signing child. So they will have sign language as a first language. Bom, então os adultos bimodais e bilíngues, eles vão educar a sua criança provavelmente já na língua de sinais. Então ela será criada já com esse sistema de língua de sinais, como sua primeira língua. As you know, this is the case of very few families. Not many families are bilingual bimodal. And research have shown that children deaf children who raised in deaf bimodal bilingual families typically develop better skills in literacy and writing and reading English compared to their deaf peers who were born in hearing families. Bom, vocês sabem que realmente não são muitas as famílias, né, de crianças que nascem de pais bimodais e bilíngues. E nesses casos, a pesquisa tem mostrado que essas crianças surdas, elas desenvolvem melhores habilidades escritas em inglês do que as comparadas, né, se elas forem comparadas com as crianças surdas nascidas de pais que ouvem. In the case of orally educated deaf adults, so adults who normally use only speaking and hearing for their communication, there is a possible, not necessarily, but possible, poor input in their spoken language. Bom, então no caso dos os adultos educados oralmente, existe uma possibilidade que haja uma entrada pobre da sua língua falada. So what typically occurs in these cases when the deaf adults are poorly educated in terms of spoken language is that normally the parents of the parents or other parts of the family comes in the education of the deaf child. E o que acontece tipicamente, normalmente, nesses casos desses adultos surdos que são educados de maneira deficiente, digamos, né, na língua falada, é que os pais dos pais estão envolvidos na educação desta pessoa. So of course this creates a problem in terms of the balance of who is the person responsible for the education of the child, because technically the parents are those responsible, but then actually there are many other people involved, so this can create confusion in the child. Se cria um problema de equilíbrio sobre quem é responsável pela educação da criança, porque tecnicamente são os pais os responsáveis, mas aí quando entram os avós ou outros familiares, a criança fica confusa. Then if we look at the children of hearing adults, which are the majority of cases, again, we could have bimodal bilinguals if the parents decide to learn sign language because they want to have more opportunities, they want to give more opportunities to their child. Bom, e no caso das crianças que são filhos de adultos que ouvem, que é a maioria, né? As crianças, então, elas aprendem a língua de sinais porque querem se comunicar. So I reported here the bad cases, which is
we are looking at a couple of deaf adults who decide to use sign language with their children. Now what happens is the child is developing the language, between 6 months, 3 years, even earlier, while their adult, so their parents, are learning a sign language for the first time without having any prior experience with sign language. Bom, então o que acontece é que eu coloquei os casos mais complicados, né? Então, o adulto surdo, ele está aprendendo a língua de sinais, e aí a criança, ela aprende também entre os 3 meses e os 3 anos, e ela está, então, tendo esse primeiro contato com a língua de sinais. So this can create delays. So the parents are slower than the child in learning the language, and so this can create problems in the communication within the family. E isso cria espécies de atrasos, porque os pais, eles aprendem a língua de sinais de forma mais devagar do que a criança, e isso pode acarretar problemas de comunicação dentro da família. Also, for some times, there were no specific sign language courses for new parents of deaf child. So this meant that a new parent of a deaf child would go to a regular sign language course, which in Italy typically takes 3 years. First level 1 year, second year 1 year, third level 1 year. Recently, it has been shortened up to 1 year and a half, but still is a lot of time. Bom, então, algumas vezes, o pai de uma criança que nasceu surda vai para fazer o seu curso, e esse curso tipicamente dura 3 anos na Itália, são 3 estágios, o primeiro é 1 ano, o segundo estágio 1 ano, o terceiro estágio 1 ano, já foi reduzido até para 1 ano e meio, mas este é o mais normal. So in some cases, there has been an attraction for the baby sign methodology, if you know baby sign. Bom, então em alguns lugares tem havido uma atração pela língua de sinais de bebês. Vocês já ouviram falar? Baby sign is a system of lexicon, simple signs that you can use for a first communication with your baby. It's not taught for deaf children, but it's based on sign language for the deaf. Bom, então esse baby sign é um sistema baseado no léxico, são sinais simples para você se comunicar primeiramente ali com o seu bebê. Não é ensinado para as crianças, mas é um recurso para se comunicar com bebês. So it's okay in a way for a first communication, but it's not a full language. So this means that the problem remains. Bom, então é ok assim para um sistema de comunicação inicial, mas não é uma língua completa. Então o problema continua ali. So in case of deaf children of hearing adults who are orally educated, so there's a monolingual choice towards their child. There's a strict connection to the speech therapy methodology and the success of the methodology being used. Bom, então no caso das crianças surdas de pais que ouvem e que são educadas apenas com o sistema oral, monolíngues, né? Tem uma conexão muito forte aí com a fonoterapia, a metodologia de fonoterapia usada e o seu sucesso. And so these are the possible configurations. I think you know about this. Bilingual education is what is created in what comes in a bilingual bimodal family, so mostly when the child is exposed to sign language very early. Oral education comes from the use of hearing practice and speaking practice. And mixed or bimodal education is a type of education that focuses on speech rehabilitation, speech education, but also uses a little of sign language, structure, and grammar to support learning the spoken language. So spoken language is the focus. Bom, então aqui nós temos os tipos de educação. Então, a educação bilíngue,
que é uma exposição tanto à língua de sinais e à língua falada. Essas crianças são criadas em famílias que usam a língua de sinais, a educação oral, que se foca em práticas auditivas, usando recursos auditivos e com o apoio da leitura labial, e a educação bimodal ou mista, que usa modalidades visuais gestuais e auditório-verbais juntas, usando a língua falada como uma língua de guiança. So, of course, we all know that sign language, in the case of a bimodal bilingual child, sign language will be the language that is acquired naturally. So it's picked up in the same way as a hearing child picks up spoken language. While the spoken language will be something that is learned and so requires express education, so formal education. Bom, então no caso dos bimodais e bilíngues, a língua de sinais será uma língua que será adquirida naturalmente, enquanto que a língua falada tem que ser aprendida. Então requer uma estrutura de aprendizagem normal, como qualquer outra língua. All right. So coming to the people who are responsible for educating the child, of course, we know there's speech and language therapy, where the child will learn all these things: pragmatics, verbal skills, nonverbal skills, expressive skills, comprehension, receptive skills, voice skills, speech literacy, and so on and so further. Bom, então, no que tange às pessoas que vão cuidar dessa educação da criança, nós temos aí os fonoterapeutas e outros terapeutas que vão cuidar de todos esses aspectos, os pragmáticos, habilidades verbais, não verbais, expressivas, habilidade de compreensão e de recepção, de voz, de fala e de letramento. And also, of course, this the speech therapy follows the stages of language acquisition, of a normal language acquisition. So it's not everything in one day, but it's a progress of the child all along its growth. Então, claro, a fonoterapia, ela vai seguir, claro, os estágios normais de um aprendizado de língua. Então, não é uma coisa que acontece da noite para o dia, de um dia para o outro, vai seguir os estágios normais, assim, a criança progride conforme ela cresce. In Italy, normally the child starts speech therapy when they're around 3, 2.5 years, 3 years old, and they continue until 13, 14, 15 years old. Bom, na Itália, a criança começa normalmente com a fonoterapia quando ela está ali por volta de 2 anos e meio, 3 anos, e continua até quando ela está com 13, 14 anos. Coming to the classroom, so the school setting, we have another set of professionals. So out of the schools, we have the family with all those particularities we spoke about, the speech therapy with all these other focus we were talking about, and in the classroom, out of the classroom, we have speech therapy, a neuropsychiatrist if it's needed, this is hard for me to read, but you understand, and hearing care professionals, okay? So these are all, this is the team out of the classroom. In the classroom, we have all these other figures, people. Bom, então, fora da escola, no que tange as pessoas que cuidam da educação da criança, fora da escola nós temos a família, os fonoterapeutas, os neuropsiquiatras, o otorrinolaringologista e todos os profissionais envolvidos no cuidado com a audição. E dentro da sala de aula da escola nós temos essas outras figuras aqui, o professor de necessidades especiais, o mediador ou assistente de comunicação, assistente especializado e o psicólogo. The psychologist can be inside of the classroom or outside. It depends if the school has the psychologist for the school or not. It's not mandatory. E o psicólogo, ele pode ser dentro ou fora da sala de aula, depende se a escola tem ali, não é obrigatório. So, coming to the situation, to the more general situation in the school. In Italy, most deaf children go to public schools.
except for some who go to specialized schools for the deaf. Bom, na Itália, então, a maioria das crianças surdas elas vão para a escola normal, escola pública, com exceção daquelas que vão para as escolas especializadas para surdos. Specialized schools for the deaf are public schools, exactly like the other normal schools, only they have teachers and a whole setting which is specialized for deafness. Bom, as escolas especializadas, elas também são escolas públicas. A diferença é que elas têm ali um ambiente, um professor que são especializados no ensino de surdos. So in these kind of settings, deaf and hearing children go to school together. There's no separation. Então, neste caso, nestes contextos, tanto as crianças surdas como as que ouvem vão para a mesma escola, não existe nenhum tipo de separação. And the deaf child can be assisted by a support teacher who is another teacher in the classroom who is focused on the inclusion of people with disability. E a criança surda, então, ela pode ser assistida por um professor auxiliar que está especializado ali em tratar com essas crianças. A communication assistant, which is not the interpreter, he's more like a mediator, a facilitator who assists the child. E um assistente de comunicação que não é um intérprete, ele é mais como um assistente ali que realmente media as coisas para a criança. And if the schools decide to have a school interpreter, then they can call an interpreter. E se a escola decidir ter um intérprete, daí a criança pode também contar com esse intérprete. In terms of the program, so the curriculum which is followed by the deaf child during their study, this is uniform for all schools, and it's given by the Ministry of Education. So the school has to follow what the ministry provides. Bom, com relação ao currículo, ao programa que é usado na educação da criança surda, ele é emitido, publicado pelo Ministério da Educação, e a criança, então, a escola tem que seguir esse programa. So speaking about grammar and writing and reading skills, these are formally required by the programs of the Ministry of Education up to 12 years old, more or less, intermediate level of school. Bom, e no que se refere, então, à gramática, às habilidades de escrita e de leitura, eles são uma exigência formal do Ministério até os 12 anos de idade, ou seja, ali no ensino médio, intermediário. So this means that the child has up to 12, 13 years old to gain a perfect competence in their language. Then afterwards, they will be left free to study from the books as their hearing peers. Bom, isso quer dizer o quê? Que então até os 12 ou 13 anos, a criança tem esse limite para aprender e ter essa competência perfeita, né, da gramática, da língua, e a partir disso ela vai ficar livre ali para estudar a partir dos livros, como os seus pares que ouvem. There is a possibility to follow a sort of simplified program, which is called PEI, Programma Educativo Individualizzato, Individualized Educational Program. Bom, existe também a possibilidade de usar um programa que se chama Programa Educativo Individualizado. And this is normally studied following the needs of the specific child. So this is used only in the case in which the child has very important delays when compared to the classroom. Bom, e este programa, ele é de acordo com as necessidades de uma criança específica, por exemplo, e só é usado quando a criança tem realmente atrasos importantes comparado com o resto da classe. Up to a few years ago, this PEI, this simplified program, was not very much attractive for the families of the deaf child because in some cases, having followed a PEI, so a simplified program,
would not give access to the child to higher degree studies. So they could not go to universities, for example. Bom, até alguns anos atrás, esse PEI, ele não era muito atrativo para as famílias, porque tendo seguido, né, este programa, que é um programa simplificado, não dava acesso à educação nos níveis mais elevados. Por exemplo, a criança não poderia ir, então, para a universidade. So remember the number drop, from high school to, that's part of the reason. Vocês se lembram daquela queda nas porcentagens ali do ensino médio da universidade? Então, isso era parte do motivo. Now the whole pay system has been reformulated to include knowing about the speech rehabilitation of the child, knowing about the family background, knowing about psychological systems. So now the pay, writing a pay requires looking at a lot more information than the past. So this took a little bit of power away from the teacher and gave more power to the child in terms of a system. Bom, hoje em dia, este sistema de PEI, o sistema completo, foi reformulado. Agora, eles usam mais conhecimentos a respeito da fala da criança, do background familiar, do sistema psicológico. Então, eles precisam agora de mais informações. Isso tirou o poder do professor, já o professor não tem mais tanto poder, e o poder agora é dado à criança. Why I speak about taking power away from the teacher? Because in those cases when the teacher was not trained to teach to the deaf child, it would be a lot easy for the teacher to insist for a simplified program, thinking, well, we just, make the child get to the end of formal education and that's it. You don't need to go to university, it's not necessary. But this is not a Bom, decision of the teacher. então, por que eu falo dessa remoção do poder do professor? Porque naqueles casos em que o professor não era treinado, era muito mais fácil para ele simplesmente oferecer um programa simplificado e dizer: essa criança aqui, vamos levá-la até o final aqui da educação básica, não é necessário que ela vá para a universidade. So this is an evolving system. It's not finalized because every 2-3 years we have new things coming in, we change, we adapt, etc. Also, this inclusive education is relatively young. Bom, este é um sistema em evolução, não está ainda pronto, porque a cada 2, 3 anos nós temos novas coisas que aparecem, mudanças. E este programa, essa inclusão, esse programa inclusive, ele é relativamente recente. Actually, the law for inclusion has passed in 1977. Okay, so it's like 40 years ago, not more. Bom, na verdade, a lei que promove a inclusão, ela foi promulgada em 1977, então são 40 anos. Before 1977, there were a lot of special schools for the deaf. So these were places where the kids would go and sleep. So they were boarding schools. Bom, e antes de 1977, havia um monte de escolas especiais para surdos, né? Mas era um lugar assim que a criança ia lá e dormia. Era uma espécie de internato. So this is an image that shows some of the schools that were distributed in Italy in this time of the year, from 1784 to 1885. There were more. Okay, these are just a few. Bom, e aqui nesta imagem nós vemos então algumas das escolas do passado, desde 1984 até, desculpem, 1784 até 1885, algumas das escolas que foram criadas, são algumas, existem mais. As you see, there is this concentration of schools in the north. While in the south, there are very few. I mean, this is the Roman school, which was the first one. And then you have just a few here. There was another here. And so this is a picture more or less also of the educational progress of the Italian population in general.
Bom, e como vocês podem notar, a concentração é maior no norte da Itália do que no sul. Aqui onde ela mostrou, se via a escola em Roma, a escola romana, umas outras ali naquele outro lugar que ela mostrou. E, na verdade, essa aqui é uma evolução que reflete o sistema educacional da Itália em geral. This is also part of a reason for which in Italy is typically northern Italy is considered more educated and more rich compared to northern Italy. It's a general cultural idea, okay? Bom, e isso também é parte da razão pela qual na Itália se considera ali que a parte norte é mais educada, mais culta, mais risca. Essa é a ideia geral que se tem do que o sul, So né? this is to summarize. So in the past, we had special schools dedicated to specific disabilities. In 1977, children admitted to mainstream education. And then actually, we have deaf children who are normally enrolled in mainstream education, where deaf and hearing children go to school together. Bom, e aqui então um slide sobre o passado e o presente. No passado, então, nós tínhamos escolas especiais dedicadas às deficiências específicas. Depois, em 1977, as crianças começaram a ser admitidas na educação regular. E hoje em dia, então, as crianças surdas são matriculadas normalmente na educação regular, em que crianças surdas e ouvintes vão para a escola juntas. So how does this system, okay, influence deaf literacy? Então, como que este sistema influencia o letramento dos surdos? Let's start with the educational program. This I already said. Okay, pros and cons of the individualized educational program. The pros are that children needs are taken into great consideration 360 degrees. So we look at the child as a system. The cons are Bom, that this is up to a few years ago, the pay was limiting access to higher education. So this I already said. bom, então aqui nós temos os prós e os contras da educação. Os prós é que as necessidades da criança são levadas em grande consideração, 360 graus. Então, realmente ela é posta no centro da questão. E o contra é que até alguns anos atrás, se você tivesse então aprendido pelo programa MEI, isso significava que a criança não teria então acesso à educação superior. So when the child is in the classroom, the language input can be Italian Sign Language as their L1 if the teacher wants it and if the family accepts sign language as a first language. Bom, então se a criança está já na escola, a língua 1 dessa criança pode ser a língua de sinais italiana, se a criança aprendeu na família. Or it can be Italian, so the oral production. Ou pode ser o italiano mesmo, a produção oral. The professional involved can be several. In case of Italian L1, so orally educating children, we have lip reading assistants. So the assistant is not signing to the child, he's repeating what the teacher says so that the children can read from the lips of the assistant instead of the teacher. Bom, e os profissionais envolvidos podem ser vários. No caso se a criança aprendeu italiano como língua 1, está usando o italiano, o assistente, então, é um assistente de leitura labial, que no caso fica repetindo o que o professor fala para que a criança leia os lábios deste assistente e não do professor diretamente. In between, so from the children and teachers, we have possible technologies to help mediate communication and facilitate communication. E entre os dois, entre o professor e a criança, nós também podemos ter várias tecnologias aí que facilitem e mediem a comunicação. So there are several. I would talk about it later, but this I will probably speed up on this. Bom, existem várias, mas eu vou falar mais tarde sobre elas, mas eu vou dar uma acelerada.
So a few things, a few critical points about teacher training and communication assistant training. E The teachers, yes, go ahead. alguns pontos críticos, então, sobre o treinamento dos professores e dos assistentes. So for that concerning the teacher, the classroom teacher, she or he don't need to be trained specifically on deafness. So their topic is the main topic. Like if I'm a teacher of Italian, I will be teaching Italian. I don't need to know about any disability. Bom, então, com o que se refere ao professor, ele ou ela não precisa ser treinado especificamente com relação à surdez. Por exemplo, se ele é um professor de italiano, ele vai ensinar italiano. For that concerning special needs teachers, which are the teachers that assist the classroom teacher in dealing with children with disability, they are trained in very superficially to all possible learning disabilities. So of course their training is not profound on single disabilities, it's quite general. Bom, e no que se refere aos professores de necessidades especiais, eles são treinados para lidar com uma gama de desabilidades de aprendizado, e superficialmente treinados, então eles não se aprofundam no aprendizado de como lidar com uma deficiência em específico. So you get special needs teachers who are very well trained on deafness if they have any background with which are deafness related, or if they met many deaf children, so they had the possibility to train more on deafness. Bom, então você vai ter professores especiais que são realmente treinados em surdez, se eles tiveram um background aí nesse treinamento de surdez, ou se eles tiveram muitos alunos anteriormente que foram surdos, porque aí eles vão ter então mais experiência. Another professional that normally assists the deaf child is the communication assistant. E outro profissional que assiste a criança surda é o assistente de comunicação. This this professional has been introduced by this framework law 104/92, which is very important in Italy for that concerning any kind of disability, because it sort of covers any kind of situation concerning deaf people, any disability. Bom, e esse tipo de profissional, ele foi criado quando esta lei aqui foi promulgada, a 104 de 92, e ela cobre aí qualquer tipo, vários tipos de deficiências, né? Inclusive a deficiência auditiva, bem profundamente. They have specific responsibilities. They support communication and mediation among deaf students, their teachers, and their classmates. So they regulate communication in the group. Então, eles têm responsabilidades bem específicas. Eles apoiam a comunicação e a mediação entre os alunos surdos, os professores e os colegas de classe. And they also channel information and didactic material through visualization strategies. This means they take note, they create scheme with the student, they eventually look up for images to how to support learning, etc. E eles também canalizam informação e material didático através de estratégias de visualização. Isso quer dizer que eles também tomam notas, criam esquemas, às vezes até buscam imagens para ajudar. The communication assistant can be hearing or deaf, but it's not required that he or she knows sign language. E o assistente de comunicação ele pode ser surdo ou pode ser ouvinte e não é necessário que ele saiba a língua de sinais. And that is another critical point that should be addressed, because having an assistant which is specialized on deafness who knows no sign language has something wrong. E isso aqui temos aí um ponto crítico, porque você ter um assistente de comunicação especializado em surdez, que não sabe a língua de sinais, temos algo errado aí.
So, the communication assistant is considered a role model for the child because the communication assistant works directly with the child, so like sitting right next to the child. It helps the child to improve communicative and relational skills, as well as the linguistic skills. Bom, e o assistente de comunicação, ele tem um papel exemplar para a criança. Ele fica ali muito próximo à criança, né? Então ele tem um papel ali que se refere ao nível comunicativo e relacional e também ao nível linguístico. In terms of the competence that communication assistants should have, we see that they should have competence in communication, deafness, and developmental psychology because they need to adjust to the communication skills of their students. E com relação às habilidades que esse assistente precisa ter, ele tem que ter até, inclusive, habilidades de psicologia do desenvolvimento, porque ele tem que se adaptar ali às necessidades daquela criança. And they also need to make the spoken and written language accessible for the deaf. So they either take note for the deaf so that the deaf child can observe the teacher while the assistant is taking note, or creating or giving other kind of supply, such as lip reading, as I said, sign language, but not as an interpreter, symbols, pictograms, augmentative, alternative communication images. Bom, e esse assistente também ele tem que tem que tornar o conhecimento falado e escrito acessível para a criança surda. Isso significa que ele tem ali que tomar notas. Isso permite então que a criança permaneça observando o professor enquanto o assistente toma as notas. E aí esse assistente também tem que oferecer outros tipos de ajuda, como por exemplo, a leitura labial, símbolos, pictogramas e até comunicação alternativa aumentada. Also, the communication assistant is an interface between the school and the family because it helps the family to understand more of the difficulties that their son or their daughter could have at school, as well as understanding more of how the child emotionally relate to the school setting. E o assistente de comunicação, ele também tem que ser uma interface entre a família e a escola, permitindo ali que a família entenda as dificuldades da criança, que entenda como que essa criança se relaciona emocionalmente ali no contexto educacional. And they also help the family if the family has have problems in looking for more support out of the school. They help the family to look for other institutions that can support their child's learning. Bom, e eles também ajudam a família, no caso da família ter problemas e precisar de mais apoio fora. Então, eles ajudam a família a procurar por outras instituições que vão ajudar essa criança. Okay. So, let's see. Right. In doing all these things, adapting to the communicative level of the child, understanding the skills and possible difficulties of the learner, mediating between the student, the classmates, and the teacher. The communication assistant should create a calm environment for the deaf to improve its self-esteem. Bom, e ao fazer tudo isso, né, ao se adaptar aos níveis comunicativos da criança, estabelecendo esse relacionamento com a criança surda, entendendo as habilidades, as dificuldades possíveis dessa criança surda e mediando entre a criança surda e os seus colegas de classe, facilitando a sua inclusão, este assistente de comunicação cria ali um ambiente que leva ao aprimoramento da autoestima do aluno surdo. So what about the deaf communication assistant? Because as I said, there's hearing possible, the communication assistant, and deaf communication assistant.
The deaf communication assistant is also called deaf educator. The deaf educator is even more a role model for the child. Bom, então vamos falar agora do assistente surdo, porque, como eu disse, nós podemos ter o assistente ouvinte e o surdo. E o assistente surdo, que é chamado de assistente de educação surdo, ele tem ainda um papel mais importante como exemplo para a criança. Because more than the hearing assistant, the deaf assistant can help the deaf child developing more of its own identity as a deaf person. Porque muito mais do que o assistente ouvinte, o assistente surdo ele vai realmente conseguir ajudar o aluno a desenvolver o seu próprio senso de identidade como pessoa surda. Also, by observing the way in which the deaf assistant communicates with him or her and communicates with the teacher and with other professionals, the deaf child can acquire, so is not learning, but acquire, more communicative skills compared to its own. Bom, e ao observar este assistente surdo se comunicando com o professor, com as outras crianças surdas, a criança surda vai adquirir, e não é aprender, é adquirir, ele vai adquirir um senso maior de comunicação. So the family of the child can ask them to assist their child at any level of education. So that could be kindergarten to middle school. Go ahead. Então, na verdade, as famílias ouvintes podem pedir-lhes que ajudem os seus filhos em qualquer nível de educação, desde a pré-escola, desde o jardim de infância até os níveis médios de educação. And of course, the role of the deaf educator is emotionally more challenging because, of course, the deaf educator will have to regulate its own emotion in terms of deafhood when they were child to adult, and also the experience in school, so their own experience when they're transferred in the educational setting. E, na verdade, o papel do educador surdo é mais desafiador emocionalmente, porque ele vai ter que regular ali as suas próprias emoções, né? Como foi a sua própria entrada, a sua própria experiência de entrada nesse ambiente escolar. In 2021, you probably know that Italy has passed a law to recognize Italian Sign Language as the language of a minority of the Italian population. E em 2021, talvez vocês saibam, né? Foi promulgada uma lei na Itália que reconhece a língua italiana de sinais como a língua de uma minoria, de uma comunidade minoritária. And this law also introduced the tactile sign language as the language of a greater minority, which is 0.3% of the Italian population, which is the deaf-blind population. Bom, e esta mesma lei promulgou também a necessidade de treinamento na língua táctil de sinais, que é aí a língua de uma minoria ainda menor da população italiana, 0,3% da população nacional, que são os surdos cegos. So what happens to the foreign deaf children? Okay. So when it comes to the foreign deaf children, which is a growing number in Italy, we have different possibilities. Bom, então, o que acontece quando a criança é surda e é estrangeira, temos um número cada vez maior desse tipo de crianças na Itália. Então, existem algumas possibilidades. Okay, again, I take my scheme to make it a little easier to compare with the Italian families. If we have children of foreign deaf adults, so foreign people who are deaf, who move to Italy for several reasons, again, we can have bimodal, bilingual settings or monolingual settings. Bom, então aqui tem o meu esqueminha de novo. Se nós temos crianças de adultos surdos estrangeiros,
Novamente, nós podemos ter os bimodais bilíngues. So in the case of bimodal bilinguals, we will have two different sign languages in being used. Maybe we can have like ASL inside the family, LIS out of the family. Bom, e aí no caso dos bimodais e bilíngues, nós teremos dois tipos de língua de sinal sendo usadas na família. Talvez a LIS, a língua italiana de sinais, e uma outra dentro da família. In case of children who raise in monolinguals, in families who are orally educated and monolingual in their native language, in their original language, then the spoken language input will be even more poor because inside of the family they will be speaking a different language compared to the language which is spoken outside of the family. Bom, e no caso das famílias monolíngues que foram educadas oralmente na sua língua nativa, então o input de língua falada será ainda menor, porque a criança ouvirá uma língua dentro da sua família e outra fora. In the case of Ouv- children of foreign hearing adults, we could have bimodal bilinguals again, and then again, there's a possible poverty of the sign language input because the foreign parents could not be expert in Italian Sign Language, they could not be expert in Italian, so they have a double difficulty. They are learning a second spoken language and a brand new sign language. Bom, então no caso de crianças, de adultos que ouvem, no caso dos bimodais e bilíngues, vai haver um problema duplo, porque provavelmente os pais não são experts em língua italiana de sinal, talvez ainda nem no próprio italiano, então haverá um problema duplo, uma dificuldade dupla. In the case of monolinguals, there's again a very tight connection between speech therapy methodology and its success. E no caso dos monolíngues, novamente há uma conexão bem estreita aí entre a fonoterapia, a metodologia e o seu sucesso. And in this case, you know, the foreign deaf adults, monolinguals, I'm thinking of a few cases that I've encountered while I was working for the State Institute for the Deaf, in which there were like families of immigrants who arrived to Italy because they have children with disability and they want to give their children the best possible future, you know, like any parent. Bom, e no caso desses adultos surdos monolíngues, eu encontrei alguns casos quando eu trabalhava lá no Instituto Estadual de Surdez, onde famílias de imigrantes vinham para a Itália porque queriam dar às suas crianças com deficiências a melhor educação possível, claro, é o caso de qualquer pai. And the case there was a few cases were very peculiar because these families would arrive to Italy with no knowledge of Italian, and their children would be like 6 or 7 years old with no language of Italian, no knowledge of Italian, having to learn Italian in school with Italian children. Bom, e alguns casos eram realmente muito peculiares, porque os pais chegavam na Itália sem saber falar italiano, as crianças tinham ali entre 6 e 7 anos, não falavam italiano e tinham que aprender italiano lá na escola com crianças italianas. So this creates even a greater gap between the family, the deaf child, and the hearing system around the deaf child. Because many times we had deaf children coming in, not speaking not at all, nothing, not even their native language, their origin, you know, the language of their origin, their country of origin. E esses casos, eles têm uma lacuna, um gap ainda maior, porque as famílias chegam ali e se cria essa lacuna entre as famílias
entre a criança surda, entre o sistema ouvinte ao seu redor, porque às vezes as crianças chegam e não sabem falar nem a sua própria língua materna. Or in other cases, we had children who were implanted or with hearing aids, but had no success in terms of speech therapy. And they also had no language when they came into to the institute. E em outros casos, nós tínhamos crianças que tinham os implantes ou algum outro dispositivo auditivo, mas elas não tinham tido sucesso com a fonoterapia e não tinham língua quando chegavam até nós. So these are very delicate cases for both the professionals working with the child, and as well as the school, etc. Because, of course, as a professional, you want to respect the cultural background of the child, but in the same time, you need to provide the culture of the place where they are living, the arrival place. So there is a difficulty in covering this kind of gap. Bom, e isso aí, esses eram realmente casos muito delicados para os profissionais envolvidos, para as escolas, porque como profissional, claro, você quer respeitar ali o background cultural da criança e ao mesmo tempo oferecer aí a cultura do lugar da onde essa criança está chegando, né? E isso criava realmente uma grande lacuna. Now, very fastly, because I want to give you the opportunity to ask questions if you want. These are some of the schools that are specialized schools for the deaf. These are the most known, the most famous in Italy. So we have Magarotto School for the Deaf, which is present in Rome, Torino, Padova, mostly the north of Italy. Then we have Filippo Smaldone, which is a public school, but run by nuns. So it's strictly related to Catholics and religion. And it's present especially in Rome, Salerno, Foggia, so from the center to the south. And then there's this school, Cossato, which is a private school for the deaf. Bom, e agora eu vou falar rapidamente, vou passar rapidamente aqui, porque eu quero dar para vocês a oportunidade de fazerem perguntas, mas aqui nós temos então algumas escolas, as mais famosas, as mais conhecidas. Temos a Magarotto, que está presente em Roma, Torino e Padova, a Filippo Smaldone, que é uma escola pública, mas ela é dirigida por freiras, então é essencialmente católica. Está presente aí em Roma, Salerno, Foggia, Lecce, do centro para o sul da Itália, e temos então a Cossato, que está em Biella, é uma escola privada. Okay, and this is I mentioned Cossato because in Italy is seen as a very good model to include deaf people in public education. They are a bilingual bimodal school since 1994, and I will explain a little of their methodology. Bom, e eu falei isso da Cossato porque ela é tida como um excelente modelo, exemplo de inserção de alunos, então, depois da escola pública, né? E eles têm sido bilíngues e bimodais desde 1994. Eu vou explicar um pouco mais sobre a metodologia deles. So in Cossato, as you see in this central part, deaf and hearing students goes to school together. The classes are relatively small. 10 to 15 students is not a very big class. Big class for us is 30 to 40 students. Bom, então em Cossato, os alunos surdos e ouvintes, eles vão juntos para a sala de aula. A sala de aula tem ali no máximo de 10 a 15 alunos, pequena, é considerado pouco, porque para nós uma sala cheia é de 30 a 40 alunos. So deaf students are assisted one-on-one by one communication assistant. So each deaf student have their own communication assistant. E os alunos surdos, cada um deles tem o seu próprio assistente de comunicação. É uma proporção de 1 para 1. Then they also get dedicated classes. Now the particularity is not what they do in the class during the regular normal learning classes, but what they do out of the class.
out of the class, deaf students will take special classes of Italian, while the hearing students will take special class of sign language. E a particularidade dessa escola não é bem o que eles fazem dentro da sala de aula, mas o que eles fazem fora, depois. Os alunos surdos, eles vão ter aulas especiais de italiano e os alunos ouvintes vão ter classes especiais de língua de sinais. So this makes it so that when they are in the classroom, they should be able to communicate in any of these languages. Isso faz com que, quando eles estiverem dentro da sala de aula, eles sejam capazes de se comunicar em qualquer uma dessas duas línguas. In other schools, like the mainstream education, so not specialized school, general schools, deaf and hearing students are together in the classroom, but there is no interest in teaching, training hearing students to sign language or to deafness. E a diferença é que em outras escolas, as escolas gerais, assim, os alunos surdos e ouvintes, eles estão juntos dentro da sala de aula, mas não há interesse nesse aprendizado de língua de sinais. In the other systems, so Smaldone School for the Deaf, as I said, is a Catholic school. Classes are small, and the methodology in used is based on the Salesian approach, which is patience and love. Bom, e nas outras escolas, né, nessa Smaldone que eu falei que é uma escola católica, a metodologia é salesiana, baseada na paciência e no amor. We don't know much about the methodology in use because they tend to be very private about it. What we know is that they tend to follow the ministerial program as other schools, but they tend to simplify the program for all students. Bom, e a gente não sabe muito realmente do sistema deles, da metodologia deles, porque eles são muito reservados a respeito disso, mas o que a gente sabe é que eles tendem a usar um programa simplificado do ministério, mas usam. The same system, very similar system, is used in the Magarotto School for the Deaf. Again, we have very small classes. We have one-on-one communication assistant. We have simplified programs. And also, there is a very strong exposure to deafness and deaf-related issue. However, Magarotto School for the Deaf tends to attract a lot of situations that are very complicated, so deaf and other kind of disabilities, so comorbidity situations, which tend to slow down the whole learning process. Bom, na outra escola, na Magarotto, também temos ali um sistema de classes pequenas, com poucos alunos, de 10 a 15. Os alunos também são assistidos por cada um por um único assistente de comunicação, então proporção de 1 para 1. Eles também têm uma exposição bem forte à surdez, aos sistemas de surdez. Mas o que acontece é que eles recebem ali alunos com situações bem complicadas, com outras comorbidades, e isso tende a criar um atraso ainda maior. So I will stop here. I will just add one little piece related to the projects that have been developed in Italy this far and what is coming next. As I said, technology is being used a lot to increase deaf inclusion in the classroom and in society. Bom, eu vou parar por aqui, eu vou falar só um pouquinho sobre os projetos que têm acontecido na Itália. Como eu disse, a tecnologia tem sido usada bastante para aumentar a inclusão dos surdos na Itália. So some of the projects that I've mentioned here, Smart English, Cinedef, Deltoy, they were designed, not Cinedef, but in case of Smart English and Deltoy, they were designed expressly to train deaf children to a second language, either English, Spanish, German, whatever.
E alguns dos programas que eu apresento aqui, eles foram desenhados para expor a criança a uma segunda língua, inglês, alemão, ou a que seja. And other projects are more related to creating, to reinforcing, supporting the deaf culture. E outros programas, eles estão mais focados em reforçar, apoiar a cultura surda. And this is the case of CineDeaf, which was a festival organized by the State Institute for the Deaf to showcase movies that were directed by deaf people. E este é o caso do CineDeaf, que é patrocinado aí pelo Instituto Estadual para Surdos, e ele foi desenhado para exibir filmes que foram dirigidos por pessoas surdas. And this festival was open to both school and professionals. E este festival esteve aberto tanto para as escolas como para os profissionais. So having had the luck of observing how the festival grew, in the first 2-3 years, the festival received many proposals that were not professional, not very good, not very high level. Então, assim, observando como que esse festival evoluiu, né? Nos primeiros 2 ou 3 anos, o festival recebeu muitas propostas que não eram assim de tão alto nível, não eram muito profissionais. And towards the end, we received a lot of proposal of very good, very well done movies run by deaf directors or having deaf people as actors. E assim, mais para o final, a gente recebeu muitas propostas que eram muito boas mesmo, muito profissionais e que eram ou dirigidas por pessoas surdas ou tinham atores surdos. And it was there was a part of this festival that was dedicated to the schools. So schools could organize creating like a documentary or any small movie, and they could propose this movie to the festival. E as escolas, então, teve vários desses filmes que foram organizados por escolas, elas faziam um documentário, ou que seja, e elas propunham, então, este filme para o festival. And this sort of motivated the schools to create professional training in movie creation, in cutting the movie, mounting it, editing it, and this provided also an opportunity for the children involved to learn a new profession. So something that was external, a festival improving deaf culture, actually pushed the school to do more to showcase their abilities. Bom, e esse festival, então, na verdade, acabou motivando as escolas a darem mais treinamento profissional na questão da criação de filmes, como editar um filme, como cortar um filme. Isso acabou levando com que as crianças aprendessem ali uma nova profissão. Então, foi interessante ver este input externo e motivando as escolas a melhorarem. And this is it. There are, as you have seen, there were other projects as well, but I think this is enough. I welcome your questions if you have, and thank you for listening this far. Bom, eu acho que é isto então. Vocês viram, tem outros projetos ainda, mas até aqui está bom então. E eu receberei as perguntas que vocês porventura tenham. Alô, nós temos perguntas para as pessoas que estão aqui presencialmente e também para aqueles que estão virtualmente. Então, só para a gente organizar, os ouvintes podem vir fazer a pergunta aqui no microfone e os surdos também, quando forem perguntar, ficarem aqui para a gente poder fazer a transmissão e aparecer corretamente, ok? Boa tarde, adorei a sua apresentação.
mas me ocorrem algumas questões. Por exemplo, uma delas é quando aparece um surdo com alguma comorbidade, por exemplo, surdo com autismo ou outro comprometimento, se funciona no mesmo sistema que as crianças ouvintes e só surdas, ou se tem algum outro procedimento diferente. Well, first of all, I loved your presentation, but my question is about when there is a deaf student with another comorbidity, for instance, autism. Do you use the same system or another one in these cases? Okay, thank you for the question and thank you for the compliments. Okay, so the system is always the same. The only thing that it's added in case of comorbidity that requires special attention is the educator, what we call the educator, which is another professional that comes into play to assist the learning process, but not in terms of the learning contents, but in terms of dealing with behavioral problems or physical needs, etc. Bom, obrigada pela pergunta. Na verdade, o sistema é o mesmo usado. O que acontece é que a gente, na verdade, entra em ação aí um outro profissional, um outro educador que vai apoiar com o processo de aprendizagem, não tanto em relação ao conteúdo, mas mais em questões comportamentais. So if the deaf child with autism does not have behavioral problem, then maybe the family, because it's the family that requests these people. The family might say, okay, we just have a teacher, a specialized teacher, and a communication assistant. It's enough. Bom, e se, por exemplo, a criança surda com autismo não tiver problemas comportamentais, a família diz então, porque é a família que escolhe, né, a presença desse outro profissional, a família pode então dizer, ok, vamos ter nosso professor especial, ou assistente de comunicação normais. And instead, if the child has behavioral problem, then they will call a special educator who will take the child in the moments in which the child is behaving in a bad way. They will take the child, move him from the classroom, and have some techniques to relax the child and deal with these kind of behavioral problems. Bom, e no caso da criança ter problemas comportamentais, então entra em ação este outro profissional, esse outro educador especial, que vai pegar a criança, então, nos momentos em que ela estiver tendo ali um comportamento, né, vai tirá-lo da classe e vai aplicar ali algumas técnicas para relaxar essa criança. Boa tarde. Obrigada pelas contribuições, professora. Eu teria 3 perguntinhas. 3 questions. A primeira, eu fiquei um pouco em dúvida do programa para bebês, quando dá a estimulação para bebês com linguagem de sinais. Os pais aprendem linguagem de sinais propriamente dita ou são gestos naturais e formas de estimulação? É linguagem de sinais italiana mesmo ou são gestos naturais? Bom, muito obrigada, professora. Eu tenho 3 perguntas, na verdade. Eu fiquei com dúvidas em relação ao programa para bebês. Nesse caso, os pais, eles aprendem a língua de sinais ou usam apenas gestos naturais? In English, please. I'm sorry. It's okay. We are both tired. I'm sorry. Indeed. Ela okay, it's respondeu em okay. língua de sinais. A segunda é quando os... Okay, so the first question is about I had a doubt about the baby program. In this case, does the parents learn the sign language or do they just use natural gestures? Yes, what they call the baby sign system is a system of signs that are based on natural sign languages,
but they are simplified for the baby. So like, for instance, milk is the same in ASL and in LEAS, and it's this sign. And so in the baby sign system, if the baby wants milk, he will sign baby. And that would be a way, or this, showing the fist, would be a way for the baby. Would be a way for the baby to signal they want to eat, they want milk. And it's taught very, very early, like 6, 7 months, even earlier. As far as the baby starts to get eye gaze contact, then they start to insert these very simple signs that are based on basic hand shapes. So this, you know. Bom, essa língua de sinais para bebê é baseado no sistema de signos naturais. Então, por exemplo, o signo do leite é esse que ela fez aí, né? Que eles vão ensinar para o bebê de uma forma ainda mais simplificada, numa idade bem precoce, 6 a 7 meses, às vezes até antes, assim que o bebê começa a fazer contato visual. Então, se ele está com fome ali, ele vai usar esse sinal para dizer que ele quer comer, quer leite. Os dois. Os dois. Sim, sim. The question here was from the public if it's only for the deaf or the hearing, and the reply was both, hearing and deaf. It's a signing system for babies in general. Bom, a pergunta aqui foi se era para os surdos ou para os ouvintes, e na verdade é um sistema de sinais, então é para os dois. A segunda questão é em relação a quando trabalham na mesma sala professor e professor de necessidades específicas, né? Eles trabalham numa metodologia de coensino ou de ensino colaborativo, fazem a programação juntos, o planejamento juntos, ou é só um auxílio, um suporte na sala de aula? Well, and the second question is, when you have the teacher and the specific needs teacher in the same room, do they work together in a collaborative way, co-teaching, sharing the program and planning together, or just they work? Yes, one in his they work role? together. Normally, the program is agreed upon these professionals out of the class before starting the lesson. And so the teacher have their program. The specialized teacher knows what the lesson will be on that day. And they sort of prepare simplified materials or other ways to get these contents to the child, to the learner. Bom, eles trabalham juntos, sim. O programa é combinado com antecedência, fora da sala de aula. Então, o professor assistente sabe o programa do professor, o conteúdo, e aí ele prepara um material simplificado para a criança. Sometimes the child is taken away from the classroom in another class, and they work one-on-one with the specialized teacher. Às vezes, a criança é levada para uma outra sala de aula e trabalha aí com o professor especializado em por um. This depends if the topic is a very complex one. So maybe the teacher needs to have more freedom to talk without disturbing the teacher, the main teacher. Na hora da aula mesmo, professora? Então, isso depende, se o tópico é muito complexo, então o professor assistente quer ter mais liberdade ali para falar com a criança. E a pergunta é, is it during the class? Yes, during the class. Sim, durante a aula. E a última pergunta é sobre o PEI. Né? Queria entender de que lugar que é esse PEI, porque as nomenclaturas são muito próximas, né? Por exemplo, aqui no Brasil a gente está refutando muito a adaptação curricular,
que no modelo espanhol de 1999, que era adaptação curricular significativa, não significativa, aqui no Brasil a gente adotou, e agora a gente está caminhando para o PEI. O PEI que você se refere nesse momento, que não está mais em uso na Itália, é o de adaptação curricular, em que se diminuíam, ou é o PEI universalista, de sistema de suporte de multicamadas, que você participa com a criança em todos os momentos na sala de aula regular, porém são oferecidas medidas adicionais. Qual que é essa nomenclatura que você se referiu, professora? Well, the third question is about the pay, because these names are very similar, so I would like to understand where it came from. Is it the curriculum adaptation, or is it regarding the Spanish system, significant, non-significant from 1999? So which one is the pay you refer to? Because here in Brazil, we are refuting the curricular adaptation, and we are going towards the pay. So the pay you refer, is that the universalist one, the multi-layer support in all moments in the classroom? Which one is it? Yes. Okay. So we don't refer to the Spanish system. So it's an independent Italian system. If the idea came from the Spanish system, it could be, but I'm not aware of this. Bom, a gente não se refere ao sistema espanhol. É um sistema independente italiano. Se por acaso a ideia veio do sistema espanhol, eu não estou sabendo. So said, it's not one universal simplified program, but it's individual adaptation of the program. Dito isso, não é um único sistema simplificado universal, mas é um programa de adaptação, adaptativo. So this means it's not a simplified program for all Italian deaf children. It's a simplified program for, say, Maria, who is have one deaf ear, who is normally functionally okay. She speaks well. She can hear so. She needs very little adaptation in terms of having someone to speak to her on the right side, etc., etc. So this could be an example of pay in terms of a design, let's say, that the teacher, the consiglio didattico, the group of teachers, creates this adaptation because they've seen that the child has some delays when compared to the regular program. So they decide to cut the program to a level that the child can fully acquire, can fully achieve. Bom, então, isto quer dizer que este programa não é um programa simplificado para todas as crianças italianas. Ele é, por exemplo, digamos, para a Maria, que tem um ouvido surdo, então ela normalmente é funcional, fala bem, ela precisa apenas um pouco de adaptação aí com que as pessoas falem aí no ouvido que ela ouve, né? Então, é desenhado aí pelo concílio didático, que eles viram, então, voltado para crianças ali que tem um atraso, né, um gap. Então, eles querem fazer esse programa que dê um suporte adicional. And this pay is a suggestion that the school gives to the family, and the family decide, yes, okay, I accept it, or no, I don't accept it. E esse PEI é um programa, então, uma sugestão que a escola dá para a família. E aí a família que vai dizer, ok, eu aceito ou não aceito. The discrimination point is that if the family accepts a pay, then the final certificate of the student shows that the student have followed the pay. E a discriminação ela acontece porque se a família aceita o PEI, o certificado final de conclusão do curso da criança, do aluno, vai dizer que ela
fez o PEI. Now, up to a few years ago, if they had pay on their certificate, university would not accept them. Então, até alguns anos, se o aluno tivesse o PEI ali no certificado dele, ele não seria aceito na universidade. Now they have a new pay, which is more detailed. So this allows for some students, even though they had pay, if it's not a very big cut of the program, then they can access university. E agora, com este novo PEI, ele é mais detalhado, então isso permite com que alguns alunos, eles tenham acesso, sim, à universidade. But many families, since they don't want to limit the possibility of their children to get to higher education, even slower, but give them the opportunity, sometimes the family decide not to accept pay. Even if the students struggle, the family prefers the student to lose 1 year, because if they don't complete the program, the school cannot pass the student, so they would have to repeat. Sometimes the family decide it's better if our child repeat the school instead of having a pay marked on their certificate. Acontece que muitas famílias realmente não aceitam esse limite que o PEI impõe, e preferem que, mesmo que o aluno esteja ali lutando, tendo dificuldades, essas famílias preferem que eles repitam de ano, porque se eles não conseguir passar o programa, a escola vai repetir eles de ano, né? E aí eles preferem isso a ter depois o PEI anotado no certificado. Not an easy decision, because if they decide to go with a regular program, there's a high risk of their child losing a year and having to repeat it. But if they accept the pay, then their child cannot continue to higher education, and that is also another limit. Bom, então não é uma decisão fácil realmente, porque se eles não aceitam ali o PEI, pode haver o risco de que a criança então repita o ano ali no programa regular, né? Mas se eles aceitam o PEI, então pode ter um problema ali depois na continuação dos estudos. So many times the family decide to stay with the program and help their child with other professionals, even more. So this creates even more complication. Então, muitas vezes a escola escolhe ali continuar com o programa regular, e aí contar com a ajuda de outros profissionais, e isso cria ainda mais complicação. So sometimes the communication assistant in the classroom is also called out of the classroom to do some repetition. Então, às vezes, aquele assistente de comunicação que trabalha dentro da sala de aula, ele é chamado também para trabalhar fora da sala de aula e fazer mais repetições. Muito obrigada. Thank you very much. Eu vou fazer aqui algumas perguntas das pessoas que estão remotamente. Então, o Denis faz a seguinte pergunta. Sobre o sistema educacional para surdos na Itália, há documentos curriculares específicos para a educação de surdos? E complementa perguntando, quais os maiores dificuldades presentes nas unidades de ensino e na docência na Itália? So I will ask questions now for the audience that is online. Dennis is asking about the Italian system. Is there documents that are specific in the curriculum or not? And the second question, I'm sorry, I couldn't get it. I will ask her to repeat. Quais as maiores dificuldades enfrentadas nas escolas e na docência? And which are the greater difficulties faced in schools and in teaching? Okay, it's a very, very big question in terms of, it's a question with a lot of answers.
Greatest difficulties for who? For the teacher, for the children, for the assistants, who? Bom, é uma pergunta com muitas respostas, é uma grande pergunta. Então, as maiores dificuldades para quem? Para o aluno, para o professor? É isso que eu queria perguntar. And about the document, I don't understand the question, so maybe if you can refine the question a little better. Because in terms of certifications, if that is the question, the teachers and special teachers both have to do a specialization course. In the case of specialized teachers for disabilities, well, the access to these courses are through concorso. I know you understand this. This word is the same for Italian, which is a competition, a public competition that a person needs to win so that they can access this kind of courses. These courses are 2 years for the main teacher and I think 1 year for the specialized teacher. And at the end of this course, they have to pass an exam to prove that they have completed their studies. Bom, e sobre a pergunta a respeito da documentação, era preciso refiná-la, mas se for a respeito das certificações, tanto o professor como o professor especial, eles fazem cursos de especialização, o acesso a esses cursos é através de concurso. Eu sei que vocês entendem a palavra, é a mesma, né? Então, existe aí uma competição e eles têm o acesso aos cursos. Para o professor principal, eu acho que o curso dura 2 anos e para o professor especializado 1 ano. E ao final disso, eles têm acesso à certificação. Some teachers take both courses, so they take for the main teaching and specialized teaching. Alguns professores, eles fazem os 2 cursos, para professor principal e para professor especializado. So this is my understanding of the question. If there was something different, please complete the question. Bom, este é o meu entendimento da pergunta. Se for algo diferente, por favor, complete a pergunta. Eu acho que Denis, me corrija, você que está aí online. Ele queria saber se tem um conteúdo específico, um currículo específico voltado para a pessoa surda. No. He wanted to know if there is a specific curriculum developed for deaf people. No. The specialized curriculum would be what we call PEI. Não existe. O currículo especializado seria o que chamamos de PEI. A outra pergunta é da Silvia Império, e ela pergunta: os alunos ouvintes começam a aprender a língua de sinais italiana a partir de qual idade? E essas aulas são ministradas em contraturno? And the other question is from Silvia Império, and she asks about hearing students. At what age do they start to learn the Italian language, sign language, sorry. And is those classes given in the counter shift? The distant counter shift is when they are not in school. Okay. Hearing students or deaf students? Hearing. Okay. Hearing students are not required to learn sign language. It's not necessary. The only situation in which there is this kind of case is in Cossato. I think the access age is 5 years old, primary school. And also the other systems like Smaldone and Magarotto, hearing children are encouraged to learn sign language. So they not necessarily have a formal education in sign language. Some schools do it, some other schools do not. Because the Italian program, do not require learning sign language nowhere. Even the professionals
who work with the deaf are not required to learn sign language. And this is the problem I was talking about. Communication assistant is not required to learn sign language. As a State Institute for the Deaf, we did it to complete their education. Bom, a única situação, as crianças não é exigido delas que elas aprendam a língua de sinais. A única situação em que isso assim acontece é em COSATO. Eu acho que eles começam lá a partir de 5 anos, na escola primária. E nos outros sistemas, então, Esmaldone, Magaroto, as crianças são encorajadas assim, a aprender a língua de sinais, mas é uma escolha, né? Isso porque o programa italiano não requer que se aprenda a língua de sinais. Então, nem mesmo os profissionais são exigidos que eles saibam língua de sinais. E isso era o problema que eu estava falando, porque às vezes até mesmo os assistentes de comunicação não precisam ter língua de sinais. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui da Shirley Villalva, depois a gente passa para o presencial aqui para uma pergunta, e depois a gente finaliza com mais duas aqui do pessoal que está assistindo remotamente, tá bom? Então, a professora Shirley Villalva pergunta, professora doutora Maria Tagarelli, como está o trabalho de legendamento em tempo real para o ensino de língua para os estudantes surdos? É desde a educação infantil até o ensino superior? How is the subtitling in real time of language for deaf students? Is it from the primary levels of education until higher school? We don't necessarily have subtitling in the classroom. So this is not something we normally cover. Nós não temos necessariamente a legendagem na sala de aula, então isso não é algo que a gente normalmente cobre. So if we have projects that are finalized to the creation of materials for the deaf, then of course we will subtitle them, but it's not real-time subtitling. Bom, se nós temos projetos que são finalizados com a criação de material para os alunos surdos, aí tem legendagem, mas não é em tempo real. During COVID time, there was this problem of the real-time subtitling during the lessons, during the classroom. And one of the testimonials that I picked up in that time was that of a teacher who told me that she supported her deaf student by sending him or her messages on WhatsApp, making like real-time subtitles via WhatsApp. Bom, e durante a Covid a gente teve esse problema, né, em tempo real. Então, durante as aulas, né, então um dos testemunhos que eu tenho é de uma professora que apoiou seus alunos surdos, mandando mensagens por WhatsApp, como se fosse então uma legendagem em tempo real. Now, it's true that in the past 2 years, things have improved very rapidly. So there could be some solutions that I am not aware of that are very functional for the deaf. But this far, instant automatic captioning in Italian is not very good. Bom, eu sei que nos últimos 2 anos tem havido muitas transformações rápidas e muitas melhorias que podem apresentar algumas soluções muito funcionais, mas na Itália isso não é muito comum, a legendagem. Temos aqui uma pergunta da Sandra Campos. Sobre o ensino da língua de sinais para bebês, qual o objetivo? Uma vez que subverte a aquisição de línguas. A question from Sandra Campos. About the teaching of sign language to babies, what is the aim once it subverts the teaching of languages? What is the aim? Did I understand well?
O objetivo? Okay. The aim. Yes. The aim is to have the opportunity to communicate with their newborn baby before they develop spoken language. O objetivo é ter a oportunidade de se comunicar com o seu bebê recém-nascido antes que eles desenvolvam a língua oral. So for those who learn baby sign to communicate with their child, is a way for them to learn more of their children's needs, even when they are very small. Então, para aqueles que aprendem a língua de sinais de bebê, é um jeito de aprender mais sobre as necessidades da criança, mesmo quando elas são ainda muito jovens. And for the deaf, is an opportunity to develop linguistic skills, recovering the hearing loss. E para os surdos é uma oportunidade de desenvolver habilidades linguísticas, recuperando a perda auditiva. Bom, nós temos várias perguntas aqui. A Aline Simões fez várias, eu vou escolher uma, né, como eu prometi, senão a gente vai ficar aqui a tarde inteira, tem muitas perguntas. E aí a gente finaliza com uma pergunta do Felipe aqui presencialmente. Então, a Aline, ela pergunta, a Aline Simões, existem professores surdos nas escolas como referência identitária para a criança surda pequena, no caso deles desconhecerem tanto a língua de sinais como a italiana? So the question now is from Aline Simões. Are there deaf teachers in the classrooms as a way of identitarian presence? Deaf teachers in terms of deaf educators, yes. Deaf teachers in terms of deaf classroom teachers or specialized teachers, not as I know. There are very few teachers for the teachers who are deaf, because in Italy we also have a test before you enter public works. You have a physical test that needs to be passed. And hearing is one of the requirements for you to access these kind of jobs. Bom, em termos de educadores surdos, sim temos, mas em termos de professor principal, ali, professor surdo, não há muitos, tanto quanto eu saiba, muito poucos realmente professores surdos, porque na Itália existe um teste para entrar no serviço público, e isso envolve um teste físico, e a audição é ali uma das exigências. Maria, parabéns pela sua fala, foi muito bacana. E, lógico, a escola de Cossato sempre chama muita atenção quando a gente escuta falar sobre ela. Então, eu queria fazer uma pergunta sobre essa realidade, mas e se as outras escolas também tiverem alguma relação? E a pergunta é, na escola de Cossato, eles fazem um ensino para ouvintes no período contraturno de língua de sinais italiana e para os surdos de língua de italiano, né? A impressão que eu tenho é que isso acontece porque é uma abordagem de segunda língua. E a minha pergunta é, como que a língua de sinais como primeira língua é abordada no currículo das crianças surdas? Porque eu imagino que no italiano seja da mesma forma, né? Nós temos um período muito longo de estudo da nossa língua, né, oral. Desde o início até o ensino médio, a gente estuda muito português, no nosso caso, e imagino que o italiano também. Os surdos têm um currículo de língua de sinais baseado neste foco de primeira língua, de uso, de fruição, também? Well, first of all, congrats for your very nice presentation. When you talk about Cossato School, we really like it because it's really remarkable. So talking about this reality, and if you have the examples of other schools as well, it's nice. But in Cossato, there is this teaching of sign language for the hearing students in the counter shift.
So is this like the approach to a second language? I understand. So my question is, do you have a curricula for sign language as the first language in the curricula of deaf children? Because, for instance, here in Brazil for Portuguese, we have a long period of studying of Portuguese language for years and years. So do you have this special curricula for the teaching of sign language? Yes, no, we don't have. We don't have for sign language as a first language. We don't have a specific curricula. It's been something that has been discussed for a long time because in all this problem, let's call it, of the deaf children approaching written Italian and reading Italian, there has also been the idea that since they are linguistically capable of signing, but they do not have a metalinguistic awareness of their skills, maybe we should improve metalinguistic awareness of sign language before we can actually be successful in teaching them a written language. Well, no, we don't have a special curriculum. Portuguese, Oh, sorry, please. I'm She's sorry, I'm tired. You're Sorry, tired, I'm I very- understand. No problem. Excuse me. Não, nós não temos um currículo específico para a língua de sinais como primeira língua. Isso tem sido discutido já há muito tempo e é um problema para as crianças surdas italianas. Mas se entende que como elas têm uma capacidade de falar a língua de sinais, mas não têm essa consciência metalinguística disso, talvez seja melhor, então, ampliar, melhorar essa consciência metalinguística delas da língua de sinais primeiro. So this has been something that has been discussed a lot, but we never got to a point where it has been formalized. So I can only speak for a single small experience, not something that is can be given as a model. Bom, isso é uma coisa que tem sido discutido bastante, mas é um ponto que nunca foi formalizado. Então, eu consigo falar apenas por essas pequenas experiências que a gente tem. Now, since 2021, with the pass of the law on sign language, all this topic has been re-alived, so they are talking about it more. Especially, they're talking about further education for deaf adults, for young adults, and so probably this topic will be covered again, opened again, hopefully structured, etc. Bom, e desde a promulgação da Lei da Língua de Sinais em 2021, esse tópico foi revivido, então tem se falado mais sobre ele, pensando inclusive na educação continuada e adicional para jovens adultos, né? Então vai se cobrir mais sobre isso. Bom, eu tenho duas perguntinhas. A primeira, uma parte você já respondeu para o Felipe, porque assim, durante a sua apresentação, você mostrou que os alunos surdos estudam junto com os ouvintes e que tem um mediador para essa criança surda. Então, na verdade, o foco, mesmo que seja uma abordagem bilíngue, a L1 é sempre o italiano falado e a L2 a língua de sinais italiana, certo? E então me parece que na Itália parte do pressuposto que toda criança surda é capaz de aprender a falar o italiano oral. So, my question, you have almost answered already during your presentation. And you said that deaf children study alongside with hearing students. So, there is this mediator for the deaf children. So, this seems to imply that L1
is the spoken Italian, and the Italian sign language is L2. So in Italy, so it's supposed that all deaf children learn Italian, spoken Italian, is it not? A segunda pergunta é relacionada à produção escrita em italiano por essas crianças surdas. Então, por exemplo, qual a porcentagem de proficiência da criança surda em relação à criança ouvinte? Uma criança ouvinte, sei lá, uma avaliação de 0 a 10, ela atinge 8, 9, 10. A criança surda da mesma série, mesma faixa etária, atinge qual nível de proficiência na língua escrita? And the second question is related to the written production in Italian of the deaf child. So what would be the percentage of the proficiency of this child compared to the hearing child? Let's suppose in the same year, in the same age range, a hearing child reaches 8, 9, 10. What would be the grade, the percentage of proficiency of a deaf child? Okay, both questions are very on the point. So I will answer about the speaking production. Now, in Italy, all deaf children have to take speech therapy for speaking and hearing. You can translate. Bom, então na Itália, eu vou falar, ambas as perguntas são muito certeiras. Então na Itália, todas as crianças surdas, elas têm que fazer fonoterapia. So it's both speaking and hearing. While, as I understand, here in Brazil, you go from sign language to writing. Pelo que eu entendo, aqui no Brasil vocês vão da língua de sinais para a escrita. So the idea in Italy is that I provide support to the deaf child only for those steps that the deaf child cannot reach by themselves. So if a normal child learns how to speak and to hear spontaneously, I will help the deaf child to learn how to speak and hear in the speech therapy, but with the same steps and same stages as the hearing peer. Bom, então na Itália o que acontece é que a gente oferece apoio para a criança surda apenas naqueles passos em que ela não consegue atingir por si própria. Então, por exemplo, se ela tem ali dificuldades na fala e na audição, a gente oferece a fonoterapia, mas nos mesmos passos, nos mesmos níveis de uma criança que ouve. So when it comes to writing, the idea is the hearing children, yes, they learn how to write when they access primary school. So in primary school, they learn how to write A, B, C. And the idea is the deaf child learns how to write in the same time and with the same process as the hearing peer. So if the deaf child learned how to hear with the hearing aid or cochlear implant and to speak through speech therapy, then they can participate to the classroom activity as a normal children. So as a normal child with this special hearing and speaking particularities. Bom, então com o que se refere à escrita, a ideia é que as crianças que ouvem, elas aprendem como escrever na escola primária. Então, a criança surda, ela leva também o mesmo tempo e o mesmo processo, porque se a criança surda aprende a ouvir com o implante e a falar com a fonoterapia, ela pode participar como uma criança normal das atividades. So
that's why I always remind that the speech therapy success. Because if the children is successful, then he or she will blend in easily with the hearing peers. If the child is not successful, then she will start to have these problems with speaking and the children not understanding or the teacher not understanding, and being exposed to speaking and not being able to understand what the teacher says, all these things. Bom, então é por isso que eu sempre falo da importância do sucesso da fonoterapia. Porque se a criança é bem-sucedida na fonoterapia, ela se mistura ali facilmente. Agora, se ela não tem sucesso na fonoterapia, aí ela começa a ter os problemas, né? Ela fala e as outras crianças ou o professor não entendem, ou o professor fala e ela não entende. So also in terms of the competence in writing and reading, the average deaf child has a competence which is normally stops around 9 to 11 years old. So intermediate level of competence, not high. Bom, e com relação à competência na escrita e na leitura, na média, a criança surda aí, ela tem isso já ali até os 9, 11 anos de idade. É um nível intermediário ali, não superior. But again, there are many factors involved, because sometimes it's true that the deaf child has difficulty. They can be, have behavioral problems, so that the teachers cannot control the child. In other cases, it's simply that the child did not have enough access to the written language for many reasons. And so they don't develop the language when the time is right. Bom, mas de novo, é uma questão multifatorial. A criança surda pode ter comportamentos difíceis, ali o professor não consegue controlá-la, ou então pode ser que a criança simplesmente não tenha acesso suficiente à linguagem escrita. Bom, gente, nós precisamos finalizar. Agradecer imensamente Dona Maria De Monte aqui. Muito obrigada pela sua brilhante apresentação. Agradecer aqui toda a equipe das Faculdades Rio Branco, do Ensino à Distância Rio Branco. Sem vocês não seria possível fazer essa transmissão. Pessoal, comentem aí no chat se foi boa, se não foi, porque é um desafio. Agradecer os intérpretes aqui presentes, né? A Anne, o Vinícius, a Betânia também, que fez a interpretação. Todos eles brilhantes. Por favor, façam comentários para que a gente possa melhorar cada vez mais as transmissões e torná-las acessíveis. E, mais uma vez, Felipe, muito obrigada por intermediar todo esse trabalho e a gente poder trazer a doutora Maria aqui para falar com a gente, tá bom? Muito obrigada a todos.